uma coisa que acontecia comigo muito quando a gente começou é que eu sempre falava que eu não sei vender, eu tenho vergonha. Eu sempre falava, eu não sei vender ou eu não gosto de vender. Então, o primeiro passo, gente, é parar de falar isso. Porque quando a gente fala, não, eu não sei vender, eu não consigo vender, você já está colocando meio que uma barreira entre você e a venda. Porque se você já está falando para você mesmo que você não sabe vender ou que você não gosta de vender, então com certeza você não vai vender, né? Você já está colocando essa afirmação na sua cabeça. Então você realmente fazendo isso de forma recorrente, você realmente vai começar a acreditar que você não sabe, que você não consegue, ou pior, que as pessoas não vão comprar o seu trabalho. E isso, pessoal, é muito, mas muito ruim. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu sei que vocês vão ficar um pouco chateados comigo por estar fazendo esse break aqui. É importante falar que essas lives que a gente está fazendo vão acontecer toda segunda-feira. A gente pretende fazer com que aconteça toda segunda-feira. Por que toda segunda? Porque é basicamente o tempo que a gente tem para sentar com vocês e ter essa conversa de forma mais informal, onde a gente vai pegar toda a nossa experiência, toda a experiência que a gente tem na área da vidrofusão, seja na criação de peças, projetos, trabalhos com o público e mais uma porrada de coisa, e passar isso para você de forma fria. A gente tem conteúdos em que a gente realmente cobra por isso, por dar algo bem mais completo. Mas se você realmente parar para ouvir o que a gente tem a falar aqui, eu tenho certeza que o seu caminho entre pegar a garrafa de vidro e ganhar dinheiro com ela, e não é pouco dinheiro, por mais que muitas pessoas não acreditem, dá sim para ganhar dinheiro com a garrafa de vidro. Esse caminho vai ser encurtado. Então assim, as lives vão acontecer toda segunda-feira, a gente ainda está definindo certinho o horário, né, o horário que mais se adapta tanto para a gente quanto para vocês. E caso aconteça da gente não conseguir estar presente assim ao vivo na segunda-feira, a gente vai colocar uma live gravada para vocês, um conteúdo gravado, assim como esse daqui que vocês estão vendo, que está sendo gravado em 2022 e vai para o ar dia 2 de janeiro, ou basicamente hoje, dia 2 de janeiro, tá bom? Então toda segunda-feira a gente ainda vai definir o horário, assim que a gente definir certinho aqui, a gente fala aqui para vocês e exaça. Enfim, voltando aqui o contexto que a gente estava falando. Então, primeira coisa, gente, você tem que parar de falar que você não sei vender, não consigo vender, tenho vergonha de vender. Então, primeira coisa, porque se você está colocando, quando você fala isso, né, a primeira pessoa, quando a gente fala esse tipo de coisa, a primeira pessoa que escuta é a gente, que a gente tem 2 ouvidos. Então, assim, eu tô falando e eu tô escutando. Então, aquilo vai meio que, a gente vai mandando um comando pro nosso cérebro, e aí, gente, não adianta você tentar vender que você não vai conseguir. Então, primeira coisa, para de falar que você não sabe ou que você não consegue vender, né, Evandro? Você ia mudar de... Não. Você teria continuar. Vou continuar, mas pode falar. Assim, isso aí que a gente tá falando, eu vou trazer aqui uma analogia bem rápida para vocês. Pega qualquer criança. Isso aqui eu falava muito, pessoal, para os meus alunos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos ou até mesmo idosos. Pega qualquer criança, pergunta o que ela quer ser quando crescer. Eu falo criança, de 5, 6, 7 anos, antes dela ser moldada pela sociedade. Você vai perceber que ela vai falar com convicção que ela vai querer se tornar algo, independente da profissão. Ela vai falar com uma determinada convicção. Por que isso é toda criança? Com certeza você não foi exceção. Quando você era criança, você sonhava, você tinha certeza que quando você crescesse, você ia ter determinada coisa, você ia exercer determinada função, determinada profissão. Por que isso não aconteceu? Na maioria das vezes, quando a gente é criança, a gente sabe que a gente consegue abraçar o mundo, digamos, entre aspas, né? A gente consegue ir longe. Só que, a partir do momento que a gente começa a compartilhar nossos sonhos com determinadas pessoas que não conseguiram construir o futuro delas, se frustraram, elas acabam colocando esse empecilho, ajudando a colocar
certos empecilhos na nossa mente de criança, fazendo com que a gente veja aquele sonho possível cada vez mais distante. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai tendo contato com pessoas tóxicas, digamos assim, independente se é pai, mãe, né? Infelizmente, mesmo sendo pai, mãe, às vezes, por mais que eles queiram cuidar da gente, eles podem acabar, dependendo da palavra que eles utilizam, acabar frustrando, deixando aquele sonho que pra gente era totalmente possível, e realmente era possível, cada vez mais distante, chegando a um ponto de se tornar praticamente impossível. Então o que a gente está falando aqui basicamente é, se você afirma isso várias vezes, se eu entrar aqui no seu contexto, você já me corta. Se você afirma várias vezes durante o dia, durante a semana, que determinada coisa é difícil, que você não consegue exercer determinada profissão, determinada ação, que você nunca vai conseguir almejar, nunca vai conseguir chegar ou realizar determinado objetivo, você está afirmando uma verdade para você mesmo. Por mais que essa verdade hoje seja uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando ou se passando por verdade. Uma outra coisa que, tipo, por exemplo, já que a gente está falando, dando exemplo de criança, não sei se você já passou pela situação de, tipo, a criança está falando, eu quero ser tal coisa quando eu crescer, né? Aí vem um adulto e fala, não. Por exemplo, ele fala, eu quero ser artesã ou artesão. Aí vem um adulto e fala, não, artesão não dá dinheiro, artesã você vai passar fome, artesã não dá dinheiro. Então, a gente vai colocando alguns paradigmas na cabeça da criança que faz com que ela se frustre muitas vezes e que ela não chegue num lugar que ela deveria chegar por conta das nossas crenças, porque, tipo, não é porque a minha vida, por exemplo, como artesã ou com alguma coisa não deu certo, que a vida da outra pessoa também não vai dar. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai falando pra gente mesmo, porque a gente vai gravando no nosso subconsciente, e aí, se você falar que você não sabe vender, que você não consegue, com certeza você não vai conseguir. Prova disso, gente, é que, não sei se vocês... pensa aí, algum artesão ou alguma artesã que ganha muito dinheiro e alguma artesã que você olha o trabalho da pessoa e acha lindo, maravilhoso e fala, por que será que a pessoa não ganha dinheiro com aquilo? Sendo que o trabalho dela é maravilhoso, às vezes até mais legal do que o da outra pessoa e a pessoa, e essa pessoa não ganha dinheiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nas coisas que a gente fala pra gente. Quando eu comecei a vender as peças, eu também pensava que, eu não sei vender, eu tinha vergonha de vender, não vou conseguir vender. Então, assim, primeiro passo para de falar esse tipo de coisa. E aí, o que eu comecei a fazer, gente? Quando eu ia oferecer as peças, eu tinha vergonha, na realidade, de oferecer. O Evandro, então, nem vendia, ele dava as peças dele, né, quando a gente se conheceu. Mas eu tinha vergonha. O que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a usar as peças, tá? Eu lembro que quando a gente começou... alguns anos antes de começar, anos atrás, assim que fala. Há vários anos atrás, isso. Eu fazia bijuterias, né? E aí, como você está falando quando você era adolescente? Há décadas atrás? A gente está vendo, né, gente? O Evandro está super engraçadão. Mas, enfim, quando eu era adolescente, eu fazia bijuterias, tá? Não era de vidro, era bijuteria normal, assim, tipo que você encontra na 25 de março. Mas, enfim, aí o que acontece? Chegou uma época que eu enjoei de bijuteria, porque, tipo, eu fazia tanto que eu não queria nem ver mais bijuteria na minha frente, né? E aí, quando eu voltei para essa fase da bijuteria, que foi com a garrafa de vidro, eu não usava bijuteria, eu usava mais coisas assim de prata ou alguma correntinha de ouro, alguma coisa nesse estilo, e não usava bijuteria. Então, o que aconteceu? Como eu tinha vergonha de oferecer minhas peças, achava que não ia vender, eu falei, eu vou ter que usar as minhas peças, né? Aí que eu entendi que, primeira coisa, gente, que você tem que ter em mente é o seguinte, nós somos a nossa própria vitrine, tá? Se eu tenho vergonha de oferecer, mesmo que eu não tenha vergonha de oferecer, eu tenho que usar o meu artesanato. Porque pensa bem, gente, se você faz um artesanato e nem você utiliza o artesanato, como é que outra pessoa vai utilizar?
Então, o que eu comecei a fazer? Bom, já que eu tenho vergonha de oferecer, eu vou começar a usar. E quando eu usava, como as minhas peças, né, as minhas bijuterias, principalmente os colares, eles são bem diferentes, extravagantes, coloridos, tipo esse daqui, então eles chamam a atenção. Então, eu usava, chama a atenção. Quando chama a atenção, a pessoa fala, nossa, que colar bonito. Ou ela fala, é colar bonito, mas eu não tenho coragem de usar um desse tamanho, eu acho meio extravagante. Aí que vem a deixa. E aí, a gente vai entrar nessa deixa, mas daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar de contextualizar o que eu tá querendo falar. Mas, o que acontece, gente? Então, eu entendi que eu tinha vergonha, tá? Tudo que a gente tá falando aqui, gente, é coisas que a gente viu na prática, que a gente tá contando pra você, que você não precisa passar pelas experiências frustrantes que a gente passou, tá? Porque antes de eu começar a usar, várias coisas aconteceram, eu tinha vergonha, eu achava que o meu produto não era bom e assim por diante. Mas depois que eu entendi, depois que a gente chegou na bijuteria que a gente faz hoje, tá? Porque também não adianta você achar que você vai cortar qualquer pedaço de garrafa de vidro, jogar lá no forno ou na mufla e vender, que não é bem assim, tá? Não adianta, mas depois que eu entendi as características, como é que tinha que ser a qualidade da peça final, eu comecei a usar. E quando eu comecei a usar, as pessoas perguntavam, nossa, do colar. E aí sim, eu entrava na contextualização que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, então, gente, primeira coisa, para de falar que você não sabe vender. Segunda coisa, usa o seu produto, tá? Gisele, não é bijuteria, eu faço peças de decoração. Tá, então carrega uma pecinha de decoração dentro da sua bolsa. Às vezes você tá tomando um café, você tá conversando com alguém e tem uma oportunidade de mostrar seu produto, né? E aí, aí é o momento de você pegar o seu produto de dentro da bolsa e falar, tá vendo isso aqui, ó? Foi feito com a garrafa de vidro, através de uma técnica, sei lá. E aí sim você vai entrar no produto.